pela santa e bendita palavra do nosso Deus e o encarregado de trazer a mensagem aos nossos corações. Hoje é o presbítero Lucas. Convido ele à frente. Deus o abençoe, presbítero. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem as Escrituras em Filipenses. Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem nas Bíblias. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, agradecemos por esse momento aqui, agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bondoso que enviou o seu Filho para nos salvar, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor preservou as Escrituras para que chegasse até nós, para que possamos conhecer mais como tudo aconteceu, ó Pai, e conhecer mais de Ti e da Tua vontade. Tuas palavras já foram lidas aqui, ó Pai. Escrituras sagradas que não contêm erro algum nelas, ó Pai. E te peço, ó Deus, que o Senhor guie esse culto para que seja edificante ao nosso coração e que também nada que seja dito aqui fuja daquilo que é a Tua verdade, ó Pai. Que o Senhor nos conduza sempre. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero perguntar a vocês, quem já ouviu aquela famosa frase de carteirada, né? Com quem você pensa que está falando? Imagina, você chega numa uma rodinha ali, a pessoa já está ali, com quem você pensa que está falando? Ou então, a outra clássica, você sabe quem sou eu? Geralmente a outra pessoa não sabe, né? Meio óbvio, mas tudo bem. Você sabe quem sou eu? Ah, com certeza, fulano não sabe com quem que está falando. Se soubesse, não estava falando assim comigo, né? Essa frase aí é comum. A carteirada, né? Vem de muito tempo, né? As pessoas acham que podem ser algo mais do que são. Mas será que em algum momento eu já usei de carteirada? Será que em algum momento, se eu puxar lá na minha memória, eu já falei isso? Irmãos, quero colocá-los numa visão um pouco diferente. Pense assim, você então dando essa carteirada. Vista o personagem. Você dando essa carteirada, você sabe quem sou eu? Talvez você tenha sido desafiado em algo que você domine muito, você conheça muito, e aquela pessoa não sabe com quem está se metendo, né? Talvez aconteça isso. Mas pense bem. Agora eu quero que você imagine que essa pessoa olhe bem para você, com uma afeição calma, tranquila. Talvez, com certeza, essa pessoa sabe quem é você. Mas ela vira para você, estende as mãos e pergunta: quem é você? Você olha para aquelas mãos, puro, puro nas mãos dos cravos que marcaram aquelas mãos. Imagine você falando isso para Cristo. Você sabe quem sou eu? E Cristo perguntando: quem é você? Irmãos, eu acho que isso me vem à memória outra frase popular que fala: eu não sei onde eu enfio a minha cara de tanta vergonha. Irmãos, eu acho que eu perderia o dom da fala. E se eu falo uma dessa, vira para mim, Cristo, vira,
quem é você? Acho que eu perco o dom da fala. Porque o que eu vou falar para Cristo de quem sou eu? Ah, eu sou um mero pecador. Ah, muda, né? Não, eu sou um mero pecador. É? É, tudo que eu tenho não veio nem de mim. Ah, então quem é você? Irmãos, ah, acho que esse choque de realidade faz com que a gente pense nas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Como um pobre pecador pode falar uma frase dessas? De quem você pensa com quem você pensa que está falando? Você sabe quem sou eu? Ora, sou um pobre pecador. E no texto de hoje veremos algo interessante sobre isso. Como pobre pecador, eu recebi tudo de graça. E nos dias de Paulo também estava vendo algumas coisas interessantes, né? E ele sabe, desde antes, que o ser humano ele já tinha uma facilidade de inflar seu ego, o ego estufado, quase engasgando, enforcando nossas gargantas de tão estufado. É comum do ser humano. É comum a gente entrar nas redes sociais e ver pessoas que dominam o assunto ali, começam com isso, e quando vem um perguntar tal coisa, mas você sabe quem que eu sou? Rede social é mestre nisso, né? Mas, sabendo inclusive do histórico de Paulo, né? Um apóstolo, alguém instruído nas letras, alguém que conhecia bastante do evangelho, tinha muita instrução. Estudou aos pés de Gamaliel, né? Paulo, ele começa a carta de Filipenses, ele começa dizendo que ele é servo. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha só que interessante. Com tudo que Paulo tem, com toda a bagagem que Paulo tem, eles colocam como servo, para servir. E também coloca Timóteo, que estava com ele. Olha só que interessante como que vai na contramão do que temos hoje em dia. Já aqui, chegando no capítulo 2, irmãos, alguns versículos antes, versículos 3 e 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Já no capítulo 2, iniciando, ele já coloca alguma coisa sobre humildade. Ele já dá uma introdução. Até lendo todo o capítulo, os irmãos vão ver que há muita poesia, que é algo muito bonito que Paulo vai colocando. E, chegando finalmente no nosso texto, podemos ver que Paulo ele está chamando os cristãos para algo. E diz assim: tende em vós mesmos, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ora, Paulo ele está convocando, por assim dizer, os cristãos a terem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo modo de viver de Cristo Jesus. Convenhamos, Cristo tinha tudo para olhar para qualquer pessoa na face dessa terra e perguntar: você sabe com quem está falando? Mas Cristo ele tinha mansidão. Cristo ele agia diferente. Ele é na contramão das redes sociais de hoje. Olha só que atualidade. Na contramão das redes sociais. Ele é na contramão do ego. Ele é na contramão de tudo aquilo que o mundo fala que eu devo valorizar. Ele é na contramão. Interessante. O que Paulo está dizendo aqui é que as nossas atitudes realmente devem refletir, serem as mesmas de Cristo. Isso com certeza, irmãos, não é simples. É difícil. Afinal, o mundo, né, como estávamos dizendo, sempre nos leva a acreditar que somos mais do que realmente somos. O egoísmo por mim mesmo, pelo ser, ou hoje em dia, pelo ter algo que porventura me faça melhor, talvez eu me sinta muito superior porque eu tenho algo diferente. Irmãos, isso tem corrompido gerações.
Isso tem feito com que pessoas, inclusive, se enfiassem em algumas dívidas por aí para terem algo que, porque está na moda, porque todo mundo tem, eu preciso ter, eu preciso mostrar para o mundo que eu tenho também. Ou então no ser, eu preciso mostrar que eu sou algo, preciso mostrar que eu domino algo, eu preciso mostrar quem eu realmente sou. Ostentar para o próximo as coisas que eu tenho, coisas que eu sou. É um pensamento que é bem comum. É um pensamento que vemos que em redes sociais, em lugares, em filas de bancos, em filas de lotéricas, em supermercados, você sempre encontra uma conversinha assim. Sempre começa. Já encontrei vários amigos falando sobre, não, porque agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Tudo bem você falar para um amigo que tem, mas cuidado com os sentimentos no seu coração. Se for para ostentar algo, melhor que não fale. Mas, irmãos, Paulo ele começa com isso, dizendo que devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de Cristo, e ele vai adiante. No versículo 6 ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aqui, a partir daqui, Paulo ele vai começar uma exposição teológica profunda. Uma exposição teológica bem grande, em questão de pensamento, em questão de discussão, e que ele vai começar a falar até mesmo de uma forma poética, até porque esse trecho talvez fosse um hino. Alguns estudiosos dizem que era um hino que era cantado nas igrejas primitivas, essa parte. É muito interessante você ver que realmente é algo profundo e que caberia. Realmente, temos, inclusive, uma canção que é assim. Basicamente é esse texto. E é algo profundo, irmãos, o que Paulo vai começar aqui. E Cristo, ele vai dizer, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quando ele diz isso, ele quer nos apresentar que Cristo é Deus. Cristo, subsistindo em forma de Deus desde a eternidade, Paulo ele diz então que Cristo é Deus. Em questão de essência, Cristo tem a mesma essência de Deus. Ele tem os mesmos poderes, os mesmos atributos que Deus. A glória de Cristo é a glória de Deus. Ele é todo majestoso, ele é todo maravilhoso também, como Deus Pai. Essa é a distinção que estamos fazendo. O Filho também é Deus, porque ele compartilha a mesma essência de Deus Pai. Paulo ele entra aqui num assunto de trindade. E ele vai dizer que o Filho compartilha a mesma essência e todas as qualidades que o Deus Pai. Paulo apresentava, então, o Deus Filho poderoso, que já subsistia desde a eternidade, um ser eterno, um ser divino. Mas veja que o verso continua com uma informação chocante que provavelmente nós jamais iríamos aceitar algo. Tipo, por exemplo, você deixaria de ser o que o seu diploma diz que você é? Você deixaria de ser ou de ter alguma coisa que é importante para você? Você deixaria hoje seu carro? Vamos começar com o carro. Você deixaria a sua casa? Bem, deixa eu deixar minha casa aqui. Irmãos, Cristo ele deixou muito mais. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Cristo, por mais que ele é o próprio Deus, ele não julgou, então, não quis, não se apegou àquilo. Ao contrário, ele se esvaziou, como diz nos versículos adiantes que veremos. Paulo, ele vai falar então que Cristo, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o próprio Filho de Deus. Mas ele também
acabou por se esvaziar de sua glória. Ele acabou por se esvaziar daquilo que tinha. E isso vai acontecer, depois veremos em algumas implicações. Isso causará algumas implicações que veremos. Quantas vezes nos pegamos, né, irmãos, então nessas questões de diplomas, de dinheiros, e pensando enquanto fazia essa pregação, quantas vezes achamos em nosso íntimo que aquilo vai me fazer um pouquinho melhor, me satisfazer muito mais. Agora eu vou ser muito melhor, porque eu tenho um carro melhor. Agora eu sou melhor porque eu tenho mais dinheiro. Agora eu sou melhor porque eu tenho uma casa a mais. Agora eu sou melhor porque eu sei mais. Quantas vezes isso pode acontecer e vir a inflar o nosso ego? Uma coleção de livros na estante, quem sabe, que nos tornam analfabetos de empatia. Você pode ser um grande intelectual, mas você é um analfabeto de empatia. Parabéns, você ganhou conhecimento, perdeu todo o próximo, perdeu todas as pessoas à sua volta. E você virou o crânio, aquele que sabe mais que todo mundo. Né? Que legal. Agora você sabe tudo, sozinho, no seu cantinho. Mas enfim, as pessoas perdem a empatia, mas tem uma coleção de livros na estante que tornam analfabetos empáticos. Como pós-graduações também, que nos ensinam tantas coisas e nos fazem olhar para os nossos próprios umbigos. Pós-graduações, vamos virando doutores em egoísmo, vamos virando tudo aquilo academicamente, só que vamos perdendo empatia pelo próximo, vamos perdendo a noção de quem realmente somos, pecadores, e carecemos da graça de Deus. Mas o próprio Filho, Deus Filho, não se apegou a toda a sua majestade, que, irmãos, convenhamos, é muito maior do que um carro, uma casa, um diploma, uma pós-graduação, enfim, qualquer coisa, uma estante de livros. Muito melhor, muito mais majestoso. O próprio Filho de Deus, ele não se apega a isso. Ele não se apega a coisas que ele próprio é. Ao contrário, ele se esvazia. Como vemos nos versículos a seguir, no versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Então, irmãos, no versículo 7, Paulo, ele continua dizendo que, ao contrário do que a gente imagina, do que é o comum aqui, que a gente começa a ter o ego inflado, ao contrário disso, o Filho majestoso, ele se esvazia. Ele diz que, então, a sua glória celeste é deixada. Ele habita em forma humana. Cristo continua sendo Deus. Ele nunca perde a sua divindade. Nunca. Cristo, ele continua sendo Deus. Afinal, quem morre na cruz é o Deus 100% homem, plenamente Deus. As duas naturezas de Cristo. Ele precisa, né? E esse Cristo divino, ele abre mão de algumas coisas que ele poderia ter ficado, irmãos, que eram valorosas. Aqui eu vou citar 3 privilégios que Cristo tinha enquanto habitava na sua glória celeste. Ele abriu mão, primeiramente, da sua própria glória celestial. Abriu mão de viver face a face com Deus Pai e do prazer dessa glória. Em segundo lugar, ele abre mão da sua autoridade independente. Aqui, Deus Pai, ele tem um filho que é submisso a ele. Então, Jesus, ele acaba sendo submisso a Deus. Ele abre mão da sua autoridade independente. Ele abre mão para viver em submissão à vontade do Pai. Ele abriu mão também das suas riquezas eternas.
ele abriu mão de viver uma vida de majestade, de viver a sua glória, de viver coisas maravilhosas. Aqui, Cristo, ele vive mais pobre. Ele vive como filho de carpinteiro. Ele vive em forma humana. Ele vive uma família mais humilde. Ele veio, então, numa manjedoura. Ele veio sem riqueza, irmãos. Ele abriu mão. Cristo, ele vem em forma de servo. Ele vem para servir, para fazer a vontade de Deus. Tornou-se Deus homem, que quer dizer, então, plenamente Deus, plenamente homem. Apesar disso, vale ressaltar, lembrando que Cristo ele não tinha pecado algum. Mas, agora me diga, irmãos, a que ponto eu aceitaria chegar? A que ponto eu aceitaria abrir mão das coisas que eu tenho, das coisas que eu sou? Ora, se já é difícil, irmãos, às vezes, quando somos cutucados ali por alguma pessoa que vem, talvez aquela pessoa estivesse num mau dia e vem tornar o seu dia ruim também. Vem, fala com você de uma maneira que você não gosta. Já é difícil, já machuca, a gente já fica enfurecido. Às vezes não nos controlamos. Às vezes uma pessoa que está lá num dia meio ruim vai te atender numa loja e te atende mal. Ah, você já prepara para ser pior do que ela. Ah, que coisa, né? Aquela pessoa que consegue te tirar do sério. Você, às vezes, já começa com aquela gentileza, né? Hoje em dia existe a gentileza, aliás, o contrário. Existe a ofensa elegante, né? A pessoa ela começa a utilizar palavras chiques para conseguir se demonstrar melhor do que você em algo, para conseguir mostrar como é que ela é imponente, começa a te ofender com palavras que você nunca ouviu na vida. Não sabe o que que é. Talvez você nem se sinta ofendido, porque justamente você não sabe o que que é. Mas essas pessoas parece que são um teste para nós. Se já é difícil com isso, irmãos, se já é difícil você ter a humildade, a mansidão de responder, sabendo isso no seu íntimo que você é um pecador, mas se já é difícil você controlar o seu ego para responder com calma, será mesmo que eu abriria mão de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou, para ser parecido com Cristo? Será que o meu ego, ele me atrapalha? Será que enquanto eu estou sendo nem xingado, nem ofendido, mas estou sendo talvez não tratado da forma que eu imaginava que eu deveria ser tratado, será que realmente, enquanto eu estou ali, eu vou ser manso de coração ou começa aquela competição, né? Porque daí começa aquilo lá, que é, vamos ver quem consegue ser mais grosso. Vamos ver até onde que a gente consegue chegar na grosseria. Irmãos, é até engraçado isso, mas tem debates acalorados no Instagram, vídeos, resposta de tudo quanto é jeito. Alguns são até interessantes, são respostas sensatas, mas outros, irmãos, não, a pessoa ela não está querendo um debate formal, ela não está querendo nada, ela está querendo mostrar que ela é superior, está querendo humilhar o outro. Às vezes é tudo isso que a gente quer mesmo. Às vezes, eu não quero nem que o outro me respeite mais. A minha função, ela passa a ser de humilhação do próximo. Eu quero ter um doutorado em poder humilhar o meu próximo. Irmãos, várias faculdades da área da saúde possuem um juramento. Esses dias, eu estava vendo o juramento da quiropraxia. Para aqueles irmãos que não sabem, a quiropraxia é aquele pessoal que faz da sua coluna uma bolachinha de cream cracker, é só estalo. Eu estava vendo o juramento da quiropraxia.
E ele diz, em uma das suas partes, juro abster-me de tudo que é nocivo e malicioso para ficar pronto em todos os momentos para servir o meu próximo. Irmãos, até que ponto eu estou disposto a abster-me das coisas que eu quero para servir o meu próximo? Até que ponto eu estou disposto a dobrar as minhas vontades para poder ser útil ao meu próximo? Até que ponto eu estou disposto a deixar meu ego de lado para olhar o que o meu próximo está vivendo? Até que ponto? Será que realmente eu estou disposto? Talvez essa seja uma pergunta mais assertiva. Porque tem parte daí, né? Talvez não seja nem até que ponto. Será que eu estou disposto para começar? Às vezes não. Às vezes a minha disposição está mais em me inflar, em olhar só para o meu umbigo, do que olhar para o meu próximo. Irmãos, mais longe ainda, aplicando para o meio cristão isso, bem para o meio cristão. Até que ponto eu quero ser um imitador de Cristo para servir ao meu próximo? E Cristo, ele veio servir. Ele veio servir principalmente à vontade de Deus Pai. E ele veio como servo. Mas até que ponto eu também quero servir? Até que ponto eu quero servir meu próximo, que é uma ordenança de Deus? Ajudar o próximo, estar com ele. Até que ponto eu quero ser servo? Até que ponto eu quero abster-me daquilo que pode me vangloriar, me valorizar, pode fazer com que eu dê uma carteirada de você sabe quem sou eu? Até que ponto que eu quero realmente deixar isso de lado para viver uma vida de servo? No versículo 8, Paulo ele vai continuar. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, Cristo, ele obedece até a morte. A humilhação voluntária de Cristo, ela não parou apenas na encarnação, mas levou o nosso Cordeiro até a morte. Irmãos, mais ainda Paulo enfatiza, e morte de cruz. Cristo, ele foi obediente aos planos de Deus até o ápice da humilhação. E na morte de cruz, Paulo ele está enfatizando e reforçando que é uma morte humilhante, a morte mais humilhante que Cristo poderia ter sofrido, porque ele morre como um criminoso, sem culpa, um justo, morrendo sem culpa alguma. Morte de cruz, morte por humilhação ainda. O Cordeiro de Deus, inocente, humilhado, agora sofrendo a morte de cruz, relatado por Paulo, para demonstrar como nós cristãos devemos viver hoje. Será que eu sou servo realmente ou eu não quero abrir mão das coisas? Será que realmente eu quero servir? Irmãos, essa pergunta eu estou fazendo, insistindo nela, porque Cristo ele veio como servo, servindo principalmente a vontade de Deus, demonstrando humildade. Ele tinha todo o poder para virar e falar: você sabe com quem está falando? E não o fez. Será que ouvir um irmão que me questionou e resolver a situação em mansidão é muito difícil? Será que, inclusive, se eu estiver errado, eu pedir desculpas para o meu irmão, será que queima? Será que me machuca? Machuca meu ego? Eu pedir perdão para o próximo? Ou pior, irmãos, será que se um irmão vier se desculpar de algo que ele fez, será que meu coração é tão carrancudo que eu vou olhar querendo que ele se humilhe mais?
querendo que, fique de joelhos, quem sabe. Irmãos, até onde vai meu ego? Até onde eu tenho que lutar contra isso? Porque se eu quero ter uma vida de imitação de Cristo, eu preciso controlar. Eu preciso ver como Cristo viveu, e Ele viveu como servo. E eu preciso entender isso. E pedir, irmãos, se eu tenho dificuldade, peça. Senhor Deus, me ajuda. Eu tenho dificuldade em pedir desculpas. Eu tenho dificuldade em aceitar desculpas. Ora, Deus, Ele pode mudar o nosso coração. Mas, irmãos, além de toda essa questão de compaixão, o texto ele continua de uma forma inesperada. Esse Cristo que Paulo vinha falando de humilhado, vejam, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Continuamos até o versículo 11 para facilitar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Irmãos, enquanto víamos o Cristo humilhado pela óptica de Paulo, agora mudamos vendo um Cristo exaltado. Interessante, estamos falando de servos, de humilhação, e agora estamos falando de exaltação. Paulo, ele vai falar que, por sua obediência, sua humildade, o Pai exalta o Filho, restaurando a situação de antes da humilhação. Agora, a visão é de um Cristo que serviu e tem sua glória restaurada. Um Cristo majestoso, onde joelhos se dobram perante Ele. Línguas declaram reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo deixa claro nos versículos que Cristo, antes esvaziado de sua glória, agora está sobremodo elevado, onde cada joelho, em cada canto do mundo, se dobrará perante a sua majestade. E o que isso tem a ver comigo? Ora, é Cristo que está exaltado? Eu estou nesse texto aqui. Quer saber a parte que a gente está? A gente está na parte de joelhos. A gente está na parte onde Paulo ele vai mostrar, né? Que o cordeiro humilhado agora é exaltado. E aqui, no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Estamos nessa parte aqui, irmãos. Na parte onde devemos nos ajoelhar, nos curvarmos perante o Senhor. Quando vemos então Cristo sendo exaltado, também vemos onde está a nossa posição. Portanto, vemos aqui a real forma de como o cristão deve viver em dois aspectos. Perante o mundo, nós devemos ser imitadores de Cristo, para glorificá-lo, para apresentá-lo, irmãos. Ora, eu vou pregar um Cristo que tem compaixão, um Cristo que ama, e eu vou ser rude, grosso? Quem que vai acreditar? Cristo, Ele é majestoso e maravilhoso, Ele é amoroso. Mas você está sendo rude? Você se diz imitador de Cristo, representante dele? Algo de errado não está certo, né? Então eu devo viver em humildade, irmãos. Eu devo viver aqui querendo servir e não ser servido. Ora, Cristo, Ele me chama para servir, para ser servo. Paulo, com toda a bagagem que ele tem, ele começa a carta dizendo servo. Eu e Timóteo somos servos de Jesus Cristo. Estamos aqui para servir, irmãos. Servir em nome de Jesus. Não servir para... Porque tem isso também, né? A gente começa a servir e começa a achar que a gente é o bambambam da história, né? Não, tá, irmãos? Servir para a glória de Cristo. Servir para que a
Aqueles que ainda não sabem, não conhecem que Jesus que é esse, venha conhecer. Esses dias eu estava tendo uma conversa interessante com um paciente que é professor de filosofia. Ele estava falando também de como que ele sofre, ele é espírita, ele sofre com algumas coisas de intolerância religiosa. Falei, irmão, na verdade não falei irmão, tá, irmãos? Falei, não posso expor o nome dele, mas falei, moço, eu tenho uma coisa para te falar. Tudo que eu tenho a te oferecer é aquilo que Cristo pode me dar também, aquilo que Cristo põe no meu coração. Ele é amoroso, eu sou imitador dele. Então eu preciso amar-te. Independente daquilo que você acredita. Ele olhou para mim e falou, mas você não tem que me xingar, você não tem que falar que eu estou errado e etc, etc. Eu falei, olha, eu acredito realmente, porque senão seria espírito também, mas eu acredito que você está errado. Mas não, eu não vou te xingar. Eu não vou chegar aqui te batendo, eu não vou chegar aqui xingando de alguma coisa. Jamais. Cristo me chama para ser servo. Eu estou aqui para servir também. Ele olhou diferente, irmãos. Creio que ele saiu um pouco assustado, talvez, com o que ele tenha ouvido, porque talvez ele nunca tivesse entendido dessa forma, ouvido dessa forma. Mas eu estava lá para servir também. Então devemos estar nesse mundo sendo amorosos como Cristo foi. E perante Cristo, que é o outro aspecto que Paulo apresenta aqui. Perante Cristo, o texto deixa claro que devemos estar de joelhos, que devemos estar confessando quem Cristo é. Devemos estar exaltando o nome de Jesus. Mas veja, há um detalhezinho reservado à igreja onde Paulo vai escrever a Timóteo. Em 2 Timóteo 4:8, Paulo ele vai falar da coroa da justiça. Combati o bom combate, coroa da justiça. Irmãos, essa coroa é reservada para a igreja de Cristo, para aquele que é realmente cristão, para aquele que confessa o nome de Cristo. Veja, Cristo exaltado, ele reserva uma coroa de justiça para aquele que vive e crê em seu nome, vive em imitação dele, crê na sua obra redentora. Por isso, mais do que dinheiro, mais do que bens corruptíveis, a minha glória é que eu fui comprado naquela cruz, irmãos. Eu não tenho glória em mim mesmo. A minha alegria é que eu recebo essa coroa de Cristo porque Ele fez a obra. Eu não tenho nada para me vangloriar. Eu não tenho nada para que eu possa perguntar para alguém, você sabe com quem que você está falando? Não tem, irmãos. Sou mais um pobre pecador aqui que carece e depende de Cristo. Eu dependo da graça. Eu me alegro em saber que um dia eu hei de ficar de joelhos, vendo Cristo exaltado. Eu me alegro em saber nisso. E isso para mim deve ser o suficiente como servo. Queridos irmãos, se há uma melhor notícia do que essa, de que eu vou viver com Cristo, eu desconheço. Deus ele pode abençoar aqui de diversas maneiras, realmente. Deus, ele abençoa o seu povo muitas vezes de diversas maneiras, dando diversos bens e tudo mais. Mas irmãos, o melhor, aquilo que realmente o meu coração deve se alegrar, aquilo que realmente deve ficar para mim, é que eu vivo por Cristo, eu vivo sendo servo dele, vivo imitando. Não deixe seu ego inflar e acabar te sufocando, irmão. Não deixe que essas coisas impeçam que você apresente a luz de Cristo. Combata seu ego. Combata aquilo que vem. Às vezes vem aqui, né, para a gente falar logo para a pessoa. Não. Fale com mansidão. Fale como Cristo falaria. Lembre sempre disso. Imagina, você vai falar alguma coisa e quem vira para você tem as mãos com marcas dos cravos. Lembre sempre disso.
Se você não falaria assim com Cristo, não fale com as outras pessoas também. Seja uma imitação dele. Ele nunca falou assim com você também. Lembre-se, a nossa glória não está em ser superior. Nossa glória é apresentar Cristo, apresentar seu modo de viver, sua morte e como todos nós nos curvamos diante da sua majestade. Irmãos, eu espero encontrar vocês também na eternidade, onde aí sim receberemos a coroa de justiça, onde aí sim seremos unidos, mais unidos, e estaremos todos cantando, louvando ao Senhor na eternidade. Irmãos, eu espero que eu veja cada um de vocês lá. Seremos presenteados então com essa coroa da justiça pelas mãos que tiveram esses escravos na cruz. Cristo pegará a coroa de justiça. E essa então será a nossa glória. Vivermos juntos, alegres, na glória eterna com Jesus. Amém?